Olá nerd, tudo bem? O que aconteceria se Thor fosse criado pelos gigantes de gelo? Hoje vamos analisar a história completa desse acontecimento, que já tínhamos apresentado como shorts aqui no canal. Quem sabe no futuro possamos ver essa história ser contada na série animada What If. Se você gostar, peça seu like e sua inscrição, estamos perto dos 1000 inscritos. Deixe nos comentários o que você achou ou qual o personagem que você gostaria de ver aqui no canal. Com essa história original, Odin batalha contra os gigantes de gelo, com seu exército asgardiano, e ele era o asgardiano mais poderoso naquele momento em campo. Eis que surge o rei dos gigantes de gelo para enfrentar ele. Odin diz para ele se render, que não é necessário o derramamento de sangue. O rei dos gigantes diz que ele engordaria e ficaria mole sob o comando dele, no qual preferia a morte do que isso. Enquanto Vigia narra a história, dizendo que ambos lutaram bravamente por muito tempo, sem saber se foram dias, meses, séculos, uma luta muito equilibrada. Tão equilibrada que vem a dúvida se de fato estava favorecendo Odin, como deveria acontecer, já que ele não deveria ter tal dificuldade no combate. Então ele realiza um ataque na cabeça do rei de gigantes de gelo, mas ele erra e esse erro foi fatal. O gigante golpeia ele de lado, o atravessando e matando Odin no combate. Com a queda de Odin, não há quem que possa proteger Asgard. Thor ainda é apenas uma criança. Freya tenta proteger ele como pode, tentando lutar contra os gigantes de gelos, mas logo é cercada. Quando o rei dos gigantes de gelo chega ao local, diz que vão fazer eles de reféns e torturá-los para que Odin jamais descanse em paz. Thor pega a espada que estava ali no chão e tenta atacar o rei dos gigantes de gelo, mas não consegue fazer nada. O rei dos gigantes pega ele pelo braço e diz que vai criá-lo, pois seria um triunfo como sua conquista, assim como Odin criaria Loki em sua história original. Thor fica aprisionado com frio, pensando no futuro que quando crescer iria destruir aquele lugar. Enquanto falava só, chega Loki se apresentando para ele dizendo que era filho do Rei de Gelo, mas ele não o considerava como filho e nem o admirava. Loki então dá o seu manto de pele para Thor para poder se aquecer e um amuleto que ele mesmo havia esculpido. Aquele seria um presente como um símbolo da irmandade entre eles. Com o passar dos anos, Thor e Loki começam seu treinamento para se tornarem guerreiros. O seu primeiro desafio, que é mostrado para nós, é eles enfrentando um monstro gigante. Segundo o Rei dos Gigantes, eles devem aprender a matar para proteger o seu povo e alguns morreriam na caçada, e de fato vemos isso, alguns gigantes de gelo sendo cortados ao meio. Loki então avança em frente ao monstro, até que ele solta um tipo de raio pela boca. Loki havia ficado invisível para tentar derrotar o monstro, mas ele consegue senti-lo através do seu cheiro e prende ele em suas garras. Nesse momento, Thor pula e entra dentro do monstro pela sua boca para proteger Loki. Nessa parte da história, ele já o considerava como irmão e não pensou duas vezes quando saltou para dentro da fera. Vemos então o monstro sendo eletrocutado e morrendo com um ataque recebido, e Thor saindo de dentro dele, no qual ele já se considerava como o príncipe do inverno. O rei dos gigantes de gelo, vendo aquela cena, diz para Thor que deveria ter deixado Loki morrer, pois ele apenas o envergonha e o seu povo com suas magias de ilusões, e que um dia Thor poderia empunhar o triturador de gelo, que é o martelo gigante de gelo. E ele tinha muito orgulho de Thor. Eis então que o outro gigante de gelo diz que ele não é da sua raça e que ele não deveria comandar seu povo. O rei dos gigantes diz para ele tomar cuidado com o que ele diz, pois um dia ele iria se ajoelhar diante a Thor. Loki, triste com aquela situação, sai do local e vai para as masmorras, um lugar longe de seu pai. Lá, ele ouve uma voz preocupada com ele, perguntando o que havia de errado com ele. Então, aparece Freya, com uma aparência mais velha, devido aos anos que estava presa. Os anos foram se passando e Loki continuava visitando ela, em sua prisão, conversando e desabafando sobre o que acontecia na sua vida, mas principalmente ele estava aprendendo magia com ela. Até que um certo dia, já adulto, ele resolve querer libertar ela, cansado daquela vida, querendo algo diferente do que já havia vivido até então, dizendo que seu pai não estaria fugindo, pois ele já não se importava mais com ele. Enquanto isso, na sala do trono do rei do gigante de gelo, vemos Thor, já adulto, enfrentando um dos gigantes ordenado pelo rei, já que ele questionava a posição de Thor como o rei dos gigantes. Ao derrotá-lo, Thor recebe o martelo gigante do rei,
e o executa seu adversário ali mesmo, com um único golpe. Depois de um certo tempo, chega Loki e encontra Thor. Aparentemente havia meses, ou talvez até anos, que eles não se viam, do modo que Thor diz, já que se fazia algum tempo que eles não se viam. Ele também diz que no dia seguinte, o rei do gigante gelo queria ambos marchando ao lado dele, pois haveria uma guerra, mas Loki não quer isso e retorna até Freya, para poderem fugir, dizendo a ela que aquela seria a hora. Vemos então o rei dos gigantes e Thor andando por Asgard. Estava toda destruída. Thor questiona o que eles estavam fazendo lá, andando por um lugar sem ninguém, além de fantasma no local. O rei responde que estão procurando uma prisioneira e um traidor. Nesse momento, vemos Thor passando pelo Mjolnir, que estava ali congelado por anos. Enquanto ambos conversam, logo à frente encontra o que eles estavam procurando, Freya e Loki. Freya então começa a utilizar o seu poder para restaurar a ponte que os levaria até Midgard, mas são surpreendidos pelo rei. Rapidamente pega o pescoço de Loki, levantando ele. Loki então utiliza sua magia para teletransportar a sua adaga, que estava ali na sua cintura, para as suas mãos, atacando ele e se libertando. Na realidade, até mesmo matando o rei dos gigantes de gelo. Thor fica enfurecido com aquilo e ataca sem ouvir uma palavra que Loki tem a dizer. Mas Freya se joga na frente do golpe de Thor para salvar Loki. Então Loki diz a seu irmão que ele ficou tão cego que não conseguia enxergar e reconhecer a sua própria mãe. E ela morre nos braços de Loki, congelando e ficando apenas aos pedaços. Então ambos começam a se enfrentar. Thor estava cego, sem se lembrar da sua origem, sem saber de fato quem ele deveria ser. Até que ele encurrala Loki e ele desfere um golpe fatal. E Loki questiona por que ele não deixa ele ir embora, ele apenas queria seguir o seu próprio caminho, ter uma vida diferente. Thor, ao ouvir aquilo, para o confronto e deixa ele ir. Loki diz para Thor que ele poderia ir com ele encontrar um lugar sem gigantes e sem Asgardiano, viver uma vida nova. Mas ele recusa e diz que ficaria para proteger seu povo. Essa foi a última vez que ambos se viram. Thor fica ali no chão, triste, pois não lhe restou nada. Vemos então Loki contando essa história para duas crianças, possivelmente seus filhos, e com sua esposa do lado. Mas eles não sabem que ele era o Loki, tanto que sua esposa diz para ele parar de criar esses tipos de histórias toda vez que tem uma tempestade. Enquanto ele saía da sua casa e olha para o chão, no meio da neve, encontra o mesmo amuleto que ele havia esculpido e dado para Thor quando era criança. E assim, terminando a história. E aí, o que você achou da história? Será que veremos futuramente essa história contada em What If, na série animada da Marvel? Se você gostou, compartilhe com seus amigos para ajudar a crescer o canal. Deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever se você gostou. Obrigado por ver esse vídeo até aqui e até a próxima.